Prezados amigos e irmãos, o tema de hoje é Sem Chance de Cura. O texto básico é Provérbios 6, de 12 a 15. Está escrito: O perverso, o homem mau, anda com a perversidade na boca, pisca os olhos, faz sinais com os pés e acena com os dedos. Seu coração está cheio de maldade, maquina o mal o tempo todo, semeia inimizade. Por isso sua destruição virá de repente. Será destruído de uma hora para outra, sem chance de cura. Meu prezado amigo, é um alerta severo e grave. Jesus e Paulo sofreram muito em favor do Evangelho, porque viviam na luz. E João disse que a luz brilha na escuridão, e a escuridão não pôde apagá-la. João 1, 5. Mas, na verdade, as trevas tentam apagar a luz. Paulo elogiou os Tessalonicenses e os chamou de igreja modelo, pelas muitas e especiais características que desenvolveram. Uma fé atuante, um amor prestativo, a esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo, as ações evangelísticas e missionárias, uma conversão genuína e a esperança da volta de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Mas há um destaque a observar nessa igreja modelo, pois o texto sagrado diz que eles receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Eles imitaram Jesus e a Paulo no trato com o sofrimento e quando submetidos à severa perseguição. Realmente mantiveram a perseverança, a fidelidade e a esperança, em meio à perseguição e sob a maldade dos opositores. Na jornada em Cristo, tolo é aquele que acredita que sempre haverá céu de brigadeiro e mar espelhado para navegar. Os banzeiros virão, as aflições serão presentes e a perseguição chegará, às vezes com muita dureza, malignidade e dissimulação. É como disse Jesus: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 15, 20. Diante da certeza das adversidades, como disse o poeta, as raízes vão segurar. Não deve haver estranheza e nem desânimo diante da maldade e da boca perversa agindo como instrumento do maligno, pois desde o precursor até o último pregador, as perseguições, as calúnias e difamações estarão presentes, com muito ou pouca intensidade. Jesus foi chamado de embusteiro pelos principais sacerdotes e fariseus, e foi chamado de blasfemador pelo sumo sacerdote e pelos judeus. Paulo foi chamado de peste por Tértulo e de paroleiro pelos epicureus e estoicos, e Diótrefes proferia palavras insensatas e maldosas contra João. É verdade que até entre os familiares, como disse Jesus, haverá o fogo que ele acendeu e que já está ardendo, gerando as discórdias. Se acontece até no seio da família, quanto mais nos seus arredores. É como disse Jesus: pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Lucas 12, 51 a 53. Os hebreus ainda não tinham sido provados até o sangue, mas esse dia chegou para muitos, pois o Apocalipse afirma que a besta que surgiu do mar vai atacar, vai vencer os santos e matá-los. Conforme Apocalipse 13, 7 está escrito: também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los. Na carreira cristã haverá momentos difíceis, mas terão que ser suportados. É uma aparente vitória da besta, mas na verdade, os santos que morreram fiéis é que são os verdadeiros vencedores. Conforme Apocalipse 12, 11 está escrito: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Ainda que a besta os destrua fisicamente, eles perseverarão na fé. Pois, como disse Paulo, somos mais que vencedores. E como disse João, quem é que vence o mundo, senão a fé? O êxito da maldade é real, mas temporário. Deus sabe como disciplinar os maus e recompensá-los no momento certo, conforme suas maldades e perversidades da boca. No momento das aflições, faz bem lembrar daquilo que os mártires ouviram, que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Apocalipse 6, 11. As lágrimas, o suor e o sangue
fazem parte da corrida cristã. O mal tem a sua hora, como disse Jesus. Esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Lucas 22, 53. Todavia, amados, ainda que os maldosos consigam certo êxito nas maldades, a vitória é sempre de Jesus, o soberano da história, e daqueles que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17, 14. O homem mau é sempre notado por Deus, que, como diz Provérbios, contempla os maus e os bons. O perverso foi apontado pelo sábio em Provérbios 6, 12 a 15, como aquele que está sempre maquinando a maldade. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Versículo 15. A desgraça e a destruição são as consequências naturais para o perverso, para o difamador que espalha calúnia e para o insensato. Pois o sábio insiste em dizer que nessa boca perversa mora a violência, e o que difama é insensato. Provérbios 10, 11 e 18. O homem perverso é cruel e tem o coração cheio de maldade. Sua boca perversa mente, difama, com a boca destrói o próximo, provoca inimizade e seu coração traça planos perversos. Provérbios 11, 9. Este ímpio e agente do mal não ficará impune, mas receberá o seu quinhão de destruição de repente. Pois, como disse o sábio, Deus odeia, Deus detesta tal comportamento. Provérbios 6, 16 a 18. Por isso, a destruição repentina e sem chance de cura será o quinhão do perverso. Conforme disse o sábio em Provérbios 28, 18, está escrito: quem procede com perversidade, de repente cairá. É verdade que as misericórdias do Senhor se renovam e não têm fim, para acolher e amenizar as consequências do perverso penitente e do difamador arrependido. E é bom que assim aconteça, que haja conversão, arrependimento, retratação, compensação e um retorno para novos rumos no caminho da verdade, no caminho da santidade e da sabedoria. Pois Deus odeia a boca perversa, como disse o sábio. Está escrito: o temor do Senhor é odiar o mal. Assim odeia o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Provérbios 8, 13. Se a santidade, a verdade e a justiça de Deus não conseguem frear os perversos, que as sombras e o prenúncio da rigorosa disciplina sejam suficientes para brecar a maldade e a boca perversa, que tanto mal causa para as pessoas e para o reino de Deus. Pois, segundo o sábio, o que engendra malignidades está sobre a condenação do Senhor. Provérbios 12, 2. King James atualizada. É demasiadamente assustador pensar em destruição repentina sem chance de cura. É, na verdade, uma consequência natural, num universo onde há um Deus moral que tudo vê, e é o padrão de conduta dos seres que criou a sua imagem. Deus tem interesse na harmonia e na paz, característica de seu reino. Por isso, a retirada do maldizente pode ser uma estratégia de Deus necessária, como disse o sábio. Sem lenha, o fogo se apaga, e sem difamador, o conflito cessa. Provérbios 26, 20. A lei da semeadura não permite esperar que tais elementos, que se prestam à maldade e têm sua boca perversa, passem em branco com suas malignas ações, que destroem reputação, abalam as igrejas, escandalizam os novos na fé, decepcionam os piedosos, atrasam o progresso do evangelho e provocam admiração até nos infiéis. É sempre o momento de arrazoar sobre a conduta, se está coerente com os ensinos do Mestre Jesus, se está conforme as orientações de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago e de Judas. Verifique se os membros de teu corpo estão servindo à imundícia, se eles estão servindo a maldade para a maldade, ou se estão servindo a justiça para a santificação. Pois a sabedoria de Deus diz: a maldade causa repulsa aos meus lábios. Provérbios 8, 7. Faz bem aplicar o coração à prática da conduta correta ensinada por Jesus. É bom deixar a oferta, o culto, a pregação, os discursos, os ensinos, a celebração da ceia, o canto e as orações, se teu irmão tem algo contra ti. Basta de hipocrisia cultica. Ou, como escreveu o porta-voz de Deus: não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. Eu as tenho detestado, tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. É Deus falando. Está registrado em Isaías 1,
13 e 14. Às vezes a Bíblia orienta e o pregador fala, o professor ensina, mas é como malhar em ferro frio ou semear no deserto. É como os escribas e fariseus que viam e ouviam, mas nada entendiam, por terem os corações petrificados e a mente totalmente insensível. Concordo com F. Valvorde, que no reino espiritual, o maior problema do homem é que ele não reconhece que está doente, ou não quer ser curado. As pessoas são muitas vezes felizes em seus pecados, pelo menos por algum tempo. A mente de alguns, prezado amigo, permanece cauterizada na ilusão, acreditando que o melhor é deixar o barco correr, como se nada tivesse acontecido. Tolo engano rebatido por Paulo. Ele diz: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Romanos 2, 6. É possível que a lembrança daquilo que está escrito, de que o malfeitor de boca perversa será destruído de uma hora para outra sem chance de cura. É possível que isso possa estimular alguns a vasculhar os depósitos da memória para a necessária correção, com um arrependimento sincero, para assim se habilitar a apresentar uma oferta agradável a Deus, como ensinou Jesus. Ele diz: portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a oferta. Mateus 5, 23 e 24. Amados, louvamos a Deus que o outrora deu lugar a um novo agora, que nos alegra e nos estimula a continuar. Mas agora, diz a Bíblia, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Que Deus nos ajude a resolvermos todas as pendências para prestarmos a Ele um culto agradável, que possa honrar o seu nome. E que Deus nos livre da boca perversa, que tanto atrapalha o progresso do reino de Deus. Que Deus nos ajude. Amém.